Sejam bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós vamos ver como poderíamos proceder para obter o coeficiente de consanguinidade em populações maiores e com maior número de conexões e em ascendentes mais distantes. Agora vamos calcular o coeficiente do gamia do indivíduo chamado aqui de Fan, filho de avó neta. Quem que é o ancestral comum? Temos aqui a mãe, temos aqui o pai. Isso aqui é ancestral? É, mas não é comum. Só passa genes para a mãe. Isso aqui é ancestral? É, mas só passa genes para a mãe, não passa para o pai. Isso aqui é ancestral? É, mas não é comum. Só passa genes para a mãe, não para o pai. O único ancestral comum é esse aqui, ó. Embora ele não passe genes para o pai, ele é o próprio pai. Então ele pode passar os genes. Como ele passa genes para a mãe, ele pode passar mesma forma alélica através da mãe e direta para o filho. Então aqui e aqui. Vou apagar para não atrapalhar. Vamos calcular então. Já que só tem um ancestral comum, então f de Fan, eu não preciso de somatório. Eu não preciso, porque é de A igual a 1 até 1. Então já vou apagar o somatório. Que multiplica, que dentro do somatório teria o quê? 1 sobre 2, 1 mais o número de passos do pai até o ancestral comum, mais o número de passos da mãe até o ancestral comum, que multiplica 1 mais o coeficiente do gamia do ancestral comum. O coeficiente do gamia do ancestral comum, embora não dê para calcular aqui para cima, ele foi informado aqui, ó. Então, 0,0625. Então, quanto que isso vai dar? Vai ser igual a meio elevado a quantos passos eu tenho do pai até o ancestral comum e quantos passos eu tenho da mãe até o ancestral comum. Vamos começar da mãe, que é mais fácil. Então, estamos aqui na mãe, temos 1, 2. Chegamos no ancestral comum. Então, aqui é 2. E aqui, do pai até o ancestral comum? Temos passo 0. O pai é o próprio ancestral comum. Então, aqui é 0. Se confunde um pouco os alunos. Então, 1 mais 0 mais 2. Que multiplica 1,0625. Isso vai dar quanto? Meio elevado a 1 mais 0 mais 2, 3, que multiplica 17 sobre 16, porque 1 é 16 sobre 16, 0,625 é 1 sobre 16, né? Isso vai dar 1 sobre 2 elevado a 3 dá 248, que multiplica 17 sobre 16. 16 vezes 8 vai dar 128. 17 vezes 1 vai dar 17. Só que é muito mais fácil simplesmente usar a sua calculadora e fazer as contas. E aí você vai chegar no resultado de 0,1328815 ou 13,2815%, multiplicando por 100. A fórmula que a gente tem usado até agora é muito interessante e foi a primeira bem sucedida para calcular o coeficiente do gamia. Mas quando os pedigrees começam a ficar muito grandes, ela começa a ser um pouco mais difícil de ser aplicada. E tem que ser aplicada para em todo indivíduo endogâmico.
Então, existe uma outra forma de calcular, que é pelo método tabular. E eu vou utilizar ela nesse exemplo que eu recebi um e-mail de, de uma pessoa que me pediu ajuda porque ela sabia o resultado que tinham fornecido para ela, mas toda vez que ela calculava pela fórmula, ela não chegava naquele resultado. E aí eu falei com ela, por que você não usa o método tabular? E ela não sabia o que era. Aí eu fiz e enviei para ela. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. O primeiro passo importante nesse método é montar o pedigree. Como funciona o pedigree? Pedigree nada mais é do que uma tabela. Essa tabela tem na primeira coluna a informação do animal, na segunda do pai, na terceira da mãe. É comum alguns pedigrees também terem uma outra coluna com o sexo animal e uma quinta com a data de nascimento desse animal, mas não é necessário aqui. Ó. Em alguns softwares pode ser necessário ter a data de nascimento. Por quê? Porque vocês vão ver que esse método é um método recursivo. Ele calcula o parentesco de um indivíduo com base em seus ancestrais, cujo parentesco foi calculado antes. Então ele calculou, por exemplo, o parentesco do indivíduo João com Maria. E aí ele já calculou, ele já sabe que Maria é filha de Antônio e, e Joana, sei lá. E aí ele sabe, então, para calcular o parentesco de João com Maria, se ele já calculou o de Antônio e Joana com João, o parentesco do João com Maria é metade do parentesco de João com o pai de Maria e mais metade do parentesco de João com a mãe de Maria. Ou a média do parentesco de João com os pais de Maria. Então, ele utiliza parentescos já calculados para calcular novos parentescos. Só que, para fazer isso, sempre os indivíduos mais velhos têm que vir antes dos mais novos, porque senão essa recursividade não vai funcionar. Só que existem alguns outros aplicativos que eles usam ferramenta de bolha e verifica se esse indivíduo aqui, ó, por exemplo, é pai desse e o filho está vindo antes no pedigree, ele vai lá e troca os dois de posição. Então, ele vai fazendo esse tipo de verificação até ele ordenar o pedigree de forma recursiva sem conhecer a data de nascimento. Então também existe essa possibilidade. Existem alguns softwares que fazem isso para você. Fazer isso à mão é uma tarefa que não dá muito certo, não. É muito chato. Mas tem já softwares que fazem isso para você. Né? Então eu vou mostrar aqui, inclusive foi isso que aconteceu. Eu fiz à mão, mas já sabendo pelo menos a ordem correta, sem tendo que recodificar e colocar na ordem certa, né? Porque eu já sabia que, ó, que o A e B são mais velhos que C e D, que são mais velhos que E e F, que são mais velhos que G. Então, eu só segui a ordem alfabética que funcionou nesse caso aqui. Nem sempre vai funcionar, dependendo do pedigree. Porque, por exemplo, João, J vem depois de F, e, por exemplo, João é o nome do meu pai. Então, não poderia, né? Se for pensar em recursividade, não tá, a nossa família não estaria em ordem alfabética, não daria para calcular direito. Beleza. Então, como é que a gente monta a matriz de parentesco aqui? Ó? Então, colocamos A. Quem que é o pai de A? Não conheço. Quem que é a mãe de A? Não conheço também. Então, eu coloco 0, 0. B. Quem que é o pai e quem que é a mãe? 0, 0, porque eu não conheço. C. Quem que é o pai? A e B. Aqui, não, no exemplo que ele me deu, não deu. Então, eu escolhi um para pai e um para mãe. Né? Escolhi o A para pai e o B para mãe. Aí, eu não posso depois mudar e colocar o A para mãe. Se eu já escolhi o A como macho, eu vou deixar ele como macho, entendeu? Então, o D, o A é o pai e o B é a mãe. Importa quem é o pai e quem é... Cada um passa metade? Não importa. Mas uma vez que você começou com um sendo pai, continua com ele sendo pai. Na prática importa, porque se você não sabe nem quem se é macho ou fêmea ou animal que você está tentando calcular endogamia, não faz muito sentido. Então, na prática, vai importar bastante.
Mas aqui para exercício, aí o que foi fornecido por ele não tinha que eu quero qual que era o macho, qual que era a fêmea, né? Eu escolhi, sempre o que era o primeiro eu estava pondo como macho, eu acho que é C e D como fêmea, ó. Pai de E e de F, ó. E, animal, é filho de C e de D. O F, filho de C e de D. O G, filho de E e de F, ó. O G, filho de E e de F. E o H, filho de E e de F. Então já montamos o pedigree. Agora podemos começar a calcular pelo método tabular. A segunda parte consiste basicamente em aplicar a esse pedigree duas fórmulas. A primeira é parentesco entre o indivíduo e J é igual ao parentesco do indivíduo J com o pai do indivíduo I. Mais o parentesco da mãe do indivíduo I com o indivíduo J. Só que isso tudo dividido por 2. Por quê? Porque o método recursivo consiste em você buscar o parentesco de dois novos indivíduos com base em parentesco já calculado anteriormente. Então, se o pai do I é mais velho do que o I, ele vem antes do que o I. Então, se você já chegou no I com J, quer dizer que você já calculou o parentesco do pai do I com J também. E a mãe do I é mais velha do que o próprio I. Então quer dizer que você já calculou o parentesco dela com o J. Então, o I não é metade da genética dele vem do pai e metade da mãe? Então o parentesco dele com o indivíduo é a média do parentesco desse indivíduo com seus pais. Então, basicamente, essa é a fórmula no caso que se I é diferente de J. Mas poderia ser também se I é maior que J ou I menor que J. Por quê? Porque eu posso ignorar ou a parte de baixo ou a parte de cima da diagonal principal. Por quê? Porque a matriz de parentesco é uma matriz simétrica. Então, o que está abaixo da diagonal principal também está acima. Então, não faz sentido eu calcular duas vezes. Então, eu vou calcular uma vez só. A outra fórmula é COV de I. Por quê? É o caso que I igual a J. Se I igual a J. Então, por isso que eu já fiz I, porque o IJ vai dar a mesma coisa. Então, COV de I, ou IJ aqui, nesse caso, vai ser 1, que é o parentesco de indivíduo com ele mesmo, mais o coeficiente de endogamia. Porque quando o indivíduo é endogâmico, o parentesco dele com ele mesmo é mais do que 100%, é mais do que a média esperada em indivíduos da população. E qual que é a conta que a gente já viu que para calcular o coeficiente de endogamia? Ele vale quanto? Metade do parentesco entre os pais. Então aqui vem o parentesco do pai de I com a mãe de I, que a gente também já vai ter calculado. Mãe de I, dividido por 2. Metade do parentesco do pai de I com a mãe de I, mais 1. Então, se a gente ir aplicando essas fórmulas, vai ter que ser na sequência recursiva, ó, a gente vai preenchendo aqui. Ó. Aqui eu já preenchi as contas, mas eu vou fazer algumas contas aqui com vocês para vocês entenderem como que é calculado. Então, a gente faz na sequência. E aí a gente não faz acima da diagonal principal, ou faz só acima e não faz abaixo. Por quê? Porque é uma matriz assimétrica. Então eu vou recalcular a última linha com vocês para a gente entender. Primeiro, parentesco de A com H.
Então, qual fórmula que eu vou usar? Vou usar a primeira, porque A é diferente de H. Então, parentesco de A com H é igual, o A vem primeiro que H, né? Então vai ser igual ao parentesco de A com o pai de H. Aqui eu coloquei em ordem invertida, né? Basta você saber quem vem primeiro, que é esse que você vai conseguir encontrar o parentesco com o pai do que vem depois. Não importa se aqui um vem antes do que o outro, né? O importante é você saber isso para você poder entender. Por isso que eu estou pondo diferente. Mas o que? O parentesco de A com a mãe de H. Isso aqui dividido por 2. Como que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui buscar o H, ver quem é o pai da H, que é E, e ver aqui que é a mãe do H, que é o E, F. Então eu tenho o E e o F. Então aqui eu já posso substituir se eu quiser. É igual a COV de A com E mais COV de A com F. Isso que eu encontrei no pedigree. Como é um algoritmo recursivo, eu tenho que vir aqui e buscar ó, A com E, 0,5. E A de novo com F, 0,5. Então, eu vou substituir os valores aqui. Ó. É recursivo porque eu busquei valores já calculados anteriormente. 0,5 mais 0,5 dividido por 2 igual 0,5. Então, eu vou colocar 0,5 aqui. Certo? Então, vamos para o próximo. Esse aqui eu pulei porque o resultado deu exatamente o mesmo e a operação dava os mesmos valores também. O próximo na sequência é C com H. Então, COV de C com H é igual COV de C com pai de H mais COV de C com a mãe de H. Isso aqui dividido por 2. Então isso aqui vai dar quanto? Então primeiro tem que ver quem que é o pai de H e quem que é a mãe de H. Então coincidiu aqui, ó, que a gente está na mesma linha, com o E e com F. Pai que é a mãe. Então isso vai ser o quê? Igual ao parentesco de C com E, o pai, mais o parentesco de C com F, que é a mãe, dividido por 2. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e buscar ó, C com E. C com E, 0,75. E agora eu tenho que buscar C com F. C de novo com F, 0,75. Então isso vai dar 0,75 mais 0,75, o resultado dividido por 2. Vai dar 0,75. Esse eu também pulei para ganhar tempo, porque o resultado e os valores também que entravam nas operações eram os mesmos do slide anterior. O próximo é o E com o H. Então, o parentesco de E com H é a média dos parentescos de E com o pai de H mais E com a mãe de H dividido por 2.
Olha que interessante. Então vamos no H e ver os pais. O pai é E e a mãe é F. Então um dos pais é o próprio valor sendo procurado aqui, ó. Então, parentesco de E com E, que você imagina que era para ser quanto? 1, né? Mas olha que interessante. Ele é mais do que 1. Por quê? Porque é um indivíduo endogâmico. Ele tem 25% de endogamia. Então ele é mais aparentado que ele, com ele mesmo do que um indivíduo seria o acaso de uma população, né? Então ele é um indivíduo com ele já possui um grau de endogamia, então isso vai fazer com que esses valores aqui fiquem mais inflados. Vocês vão ver que interessante. Mas o parentesco de E com a mãe de H, que é F, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Com E é 1,25. Mais com F, então tem que buscar aqui, ó. E com F, 0,75. 0,75 dividido por 2. Então, 1,25 mais 0,75 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, olha que interessante. Não é o parentesco do indivíduo com ele mesmo, mas por causa da questão não só de alto parentesco, porque é, já o pai do indivíduo em questão, do H, mas também porque é endogâmico e ainda é aparentado com a mãe de H. Nesse caso, a gente já sabe que também vai encontrar algum valor de endogamia para H. Vamos chegar lá ainda. O próximo, que era F com H, é basicamente a mesma coisa que o anterior, só que agora muda na análise, né? Vai usar esse aqui e esse aqui, ao invés de esse e esse. E o resultado, que foi 1 no anterior, no slide anterior, também vai ser 1 aqui. Né? E o próximo, depois dele, que seria para calcular o G com H, olha que interessante. Aqui tem um G e aqui tem um H. Ó. E e F. Ó. Então seria aqui, irmão completo. Qual que seria o parentesco que eu esperaria? 0,5. Mas é 1. Por quê? Porque aqui a gente está lidando com indivíduos endogâmicos. Vamos fazer. Ó, parentesco de G com H é igual ao quê? É igual ao parentesco de G com o pai de H mais o parentesco de G com a mãe de H dividido por 2. Aí coincide aqui, né? É a mesma coisa que a gente está nessa linha ainda. E e F. Então a gente tem que substituir aqui por E. E aqui a gente vai substituir por F. Então a gente tem que buscar aqui, ó. G com E. G e E. G com E vale 1 para o parentesco. E tem que buscar G com F. F e G. Aqui, ó. 1. F e G. Dá 1. E e G dá 1. Então isso vai ficar o quê? Isso é igual a 1 mais 1 dividido por 2. Então os inputs mudaram, mas a resposta aqui é a mesma da slide anterior, que é 1. Então o parentesco entre irmãos completos esperado era o quê? Meio. Mas como os indivíduos aqui
em questão são mais aparentados do que você esperaria de meio-irmãos, porque eles têm ancestrais em comum. Então você espera também que um filho deles daria o quê? Um indivíduo endogâmico. Mudei até de cor, comemorar, finalmente chegamos num aqui, ó, que vai usar uma fórmula diferente. Por quê? Chegamos no final, em que a gente quer saber o parentesco de H com H, e H é igual a H, logo a fórmula não é aquela que a gente está utilizando, a fórmula é parentesco de H com ele mesmo, vai valer 1. Não é só 1, mais coeficiente de endogamia, que vai ser o quê? A metade do coeficiente de parentesco entre os pais de H. Então, aqui o pai de H com mãe de H. Só que é a metade, então tem que ser dividido por 2. Quem é o pai de H? O pai de H a gente já sabe, é E, porque a gente está na mesma linha. E a mãe é F, então eu vou substituir aqui por E, e aqui eu vou substituir por F. Então eu tenho que ir lá e buscar. Agora eu não vou mais buscar H com aquele valor. Quem que eu vou buscar? Eu vou buscar justamente no E com F, ó. Os pais, ó, E com F. Então vamos olhar aqui, ó. Com F vai dar 0,75. Então vai ser 1 mais 0,75 dividido por 2. Isso vai dar o quê? Vai dar 1,375, que excede o coeficiente de endogamia. Então, qual é a endogamia do indivíduo H? É de 37,5%, coeficiente de endogamia. Então, é isso que o e-mail tinha perguntado, né? Isso aqui seria terrível, né? Esse indivíduo, se nascesse, com certeza você esperaria algum problema, né? Geralmente pode se manifestar como um problema reprodutivo, mas pode se manifestar em problemas também que vão afetar a própria produção do animal. E às vezes se manifesta em coisas que você não vê muito bem, e pode ter animal que não vai ter problema nenhum? Pode. Você aumenta a chance do indivíduo ter problema, mas não, você não torna aquilo obrigatório o problema, né? Você aumenta muito a chance e isso não é desejável. Então, endogamia, principalmente em níveis tão altos, é algo do qual você tem que usar seus conhecimentos para fugir, né? Fazer um acasalamento bem feito, um manejo bem feito, manejo reprodutivo bem feito da propriedade. Após enviar o e-mail com a resolução que eu fiz à mão, eu não tive nenhuma resposta por um tempo. Aí eu achei que talvez a pessoa tinha ficado meio cética, aí eu pensei, vou me divertir um pouco. Vou aproveitar e vou fazer pelo Endog. O Endog é esse software, que eu deixei o endereço aqui embaixo, e ele dá para ser utilizado para você colocar o pedigree e fazer diversos estudos de estrutura de populações. Um dos estudos também que ele permite é calcular os coeficientes de endogamia. Ele calculou e achou aqui, ó, 25% para o animal 5, 25% para o animal 6, 37,5% para o animal 7 e 37,5% para o animal 8. Então, para quem não sabe, o 8 é o weight, né? É o H. Então, aqui, G, o 6 é o F, o 5 é o E, o 4 é o D e assim vai. Porque o Endog eu tive que utilizar números, né? Mas fora isso, o resultado foi o mesmo. Não, lá o resultado era 1,375. Mas é o que eu expliquei, que o que excedia o 1 que eu esperava de parentesco de um indivíduo com ele mesmo era o coeficiente de endogamia. Então era 1,375, 37,5% de coeficiente de endogamia. Aí ele agradeceu, né?
Eu acho que não sei se foi o Endog que convenceu, eu não tinha visto o e-mail ainda. Mas eu acho bem interessante se vocês baixarem, ele tem um manual também. Se não me engano, ele tem um manual em inglês, em espanhol. Alguns têm dificuldade um pouco com o inglês, mas o espanhol e o português, para ler, não tem diferença nenhuma, né? Para escutar é um pouquinho mais complicado, mas para ler é basicamente a mesma coisa. Esse conjunto de equações aqui de cima é uma forma menos genérica e um pouco mais simplificada de equações de modelos mistos para uma característica por vez. Então, para avaliação genética de uma única característica. Aqui a gente tem o vetor de valores genéticos preditos. E aqui a gente tem a inversa da matriz de parentesco, certo? Então, essa matriz de parentesco tradicional, que a gente vem usando há décadas e décadas, ela é o parentesco médio que a gente viu até agora nessa aula. Mas não é a única forma. Uma outra matriz chamada de G-1, inversa dessa G aqui, embora tenha uma controvérsia, porque na forma mais genérica das equações de modelos mistos, o G era usado para uma matriz que era o produto de Kronecker da matriz de parentesco, uma matriz de variâncias e covariâncias genéticas. Mas posteriormente foi criada uma G aqui, G-1, que é uma inversa da matriz de parentesco, mas não mais o parentesco médio. Então o autor acabou usando mesmo uma letra que já tinha sido usado antes para uma outra denotação, mas basicamente se usa ela também e se explica no texto o contexto, o porquê que está usando ela e o que ela está representando. E essa G-1 é comum ser usada para a inversa da matriz de parentesco genômico. Então aqui é o parentesco médio e essa aqui no caso está representando o parentesco genômico. Então poderia ser colocado aqui em cima. Entretanto, quando começou a utilizar essas informações de parentesco genômico, você tinha já assim anos e anos de fenótipo sendo coletado por associações de criadores, programas de melhoramento no mundo inteiro. E aí de repente a genotipagem que era uma coisa muito cara e você começou a baratear, até a possibilidade de você desenvolver um conjunto de marcadores, ter um chip e você verificar um chip com o marcador do tipo SNP, bem abundante no genoma, né? E você verificar, por exemplo, a porcentagem de SNPs em comum entre dois indivíduos e considerar isso aí como uma forma mais acurada, mais correta, né, do parentesco entre dois indivíduos. E isso era muito bom porque indivíduos que não tinham como ser aparentados porque não tinha ligação conhecida de parentesco, mas poderiam ter os mesmos genes não por ascendência. Ó. Um parente passou para esse, passou para esse. Ó. Então esses são aparentados porque tem um ancestral comum. Quando você começa a ter informações genômicas, você sabe quais os genes, você tem um número muito grande de marcadores, né? Na verdade. Então você pode usar essa informação de marcadores e marcadores incomuns entre dois indivíduos para ver o parentesco não mais por ascendência, mas por estado. Se esse é igual a esse, se é igual a esse, se é igual a esse. Então você possibilitou a criação de novas formas para se considerar o parentesco com indivíduos. Qual a grande vantagem nisso? Talvez para, por exemplo, na avaliação genética de touros com alta acurácia já em catálogos, não teve muita vantagem não, porque não mudava muito o valor genético desses indivíduos. Então, mas para animais novos, ainda não provados, que não tinham filhos, isso aqui era uma vantagem incrível. Então, tanto para a seleção de vacas, se você pensar também em transferência de embrião, você já poder saber qual vaca seria uma melhor doadora de embriões, e, e tourinhos para saber qual que você ia mandar para o teste progênio já, seria muito útil, porque em vez do animal começar com uma acurácia muito baixa, ou no caso de fêmea sempre tem uma acurácia assim, muito mais baixa do que o que você pode alcançar com machos,
você já conseguia subir um pouco mais a acurácia inicial do valor genético predito para esses animais e, consequentemente, da DEP. Então, a informação genômica ela trouxe uma vantagem incrível para o seu sistema de produção, por conta disso, tanto para seleção de fêmeas, que tem menor acurácia, vão ter menos descendentes, como também para seleção de tourinhos, para você nem precisar fazer teste de progênio para tourinhos que já são muito ruins mesmo. Então, em vez de você começar com a acurácia muito baixa e aumentando o número de filhos e subir essa acurácia, com a informação genômica, você já começava podia começar com uma acurácia mais alta. Então, com uma certeza mais alta, mesmo tendo poucos filhos ainda. Então, essa utilização de informação genômica é muito útil. Mas o problema é que você também precisava do fenótipo dos animais, o valor observado, do seu Y aqui, ó, seu vetor Y. E a maioria dos animais genotipados, você conseguia sim coletar o valor fenotípico, mas eles eram muito poucos em proporção ao total de fenótipos que você tinha coletado para aquela população. Então, os animais que já morreram, os animais muito antigos, e também o valor era caro genotipar, não dava para você genotipar então todo mundo e nem os animais que já morreram, mas tinha um fenótipo ali para te ajudar a predizer valor genético. Então, você quer predizer o valor genético, mas você não tem como saber o parentesco genômico de indivíduos que já foram e esse fenótipo deles não deixa de ser útil, se ele pudesse ser considerado na avaliação seria melhor. Então, em vez de ignorar ele, surgiu uma outra possibilidade que foi substituir pela essa matriz H. E essa matriz H conseguia regredir os valores genômicos na matriz de parentesco médio. Então, você tinha mais acurácia dentro do que era possível você ter entre os animais que tinham informação genômica, né? E não deixava de perder o fenótipo daqueles que não tinham informação genômica, mas pelo menos você tinha um parentesco médio, né? Então isso é muito interessante. Nós terminamos mais uma aula. Muito obrigado pela participação. Encontro você no fórum de discussão para debater as suas dúvidas.